Você tem uma ideia de software parada faz meses, talvez anos, e todo dia você vê outra pessoa que lançou algo que você pensou primeiro, não porque ela sabe programar, e nem porque ela é mais inteligente que você. É porque ela parou de fazer a pergunta errada. A pergunta não é mais como eu aprendo a programar. A pergunta é como eu dirijo a IA para construir por mim. E nos próximos minutos eu vou te mostrar isso funcionando na prática. Uma ideia virando software no ar, sem você escrever uma linha de código. Antes eu preciso ser direto. Esse vídeo não é para todo mundo. Não é para quem acha que é só jogar um prompt e o app sai pronto. Isso não existe e você já deve ter percebido. Esse vídeo é para você que tem uma ideia travada e já cansou de depender de programador caro. Já tentou criar algo com a IA e só recebeu o caos. Quer parar de só consumir conteúdo sobre IA e construir algo seu. Se você se reconheceu, fica comigo até o final. Eu trabalho no mercado digital há mais de 25 anos. Tive agência de desenvolvimento de software, a área que mais dava dinheiro. E sabe o que eu fiz? Eu fechei porque eu vivia refém de programador. O dev sumia, atrasava, entregava pela metade. Eu tinha visão na cabeça e o código sempre como uma parede no meio do caminho. Eu até tentei programar. Eu sempre fui um cara de negócio, então detalhe técnico para mim era muito complicado. Por anos foi assim. A ficha só caiu quando eu comecei a usar a IA para construir os meus projetos. E aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu parei de depender de programador. Coisas que demoravam meses, eu fiz em semanas, sozinho. Aí eu entendi o erro que ensinaram para todo mundo. Fizeram acreditar que para criar software você precisa aprender a programar. Faculdade, sintaxe, milhares de linhas de código. Só que enquanto isso, a IA começou a escrever o código sozinho. A própria Anthropic, que criou o Cloud Code, a maioria, 90% do código é escrito pela IA. Então, o gargalo está deixando de ser programar. O gargalo virou saber o que construir e como dirigir a IA. Olha só, presta atenção nisso, que é o ponto que muda tudo. A IA não adivinha. Quem chega na IA sem direção recebe lixo de volta. Quem chega com direção clara recebe o software funcionando. A diferença em quem está travado e quem está construindo não é talento, é a direção. E a direção se aprende em dias, programar leva anos. E isso não é teoria. Hoje são mais de 500 alunos seguindo essa lógica. Avaliação média ali de 4,9, bem perto dos 5. Gente que nunca tinha escrito uma linha de código sequer. E hoje já tem software rodando com usuários usando de verdade. Olha só o que está sendo construído. CRM de vendas funcionando, sistema de gestão de tarefas, automação de e-mails que a empresa pagava caro para ser disparado, micro-SaaS cobrando por assinatura. E o detalhe que importa, a maioria entrega o projeto de 4 a 6 semanas, dedicando de 1 a 2 horas por dia, sem largar o trabalho, sem equipe nenhuma. E essas pessoas, elas não viraram programadores, elas aprenderam a dirigir. Deixa eu te mostrar como é que isso funciona na prática. Repara numa coisa enquanto eu mostro. Eu não vou escrever uma linha de código. Eu vou dar a direção em português, como se eu estivesse explicando para um assistente. Então, o que eu fiz aqui? Eu dei um comando aqui para ela construir aqui dentro do Cloud Code, tá? Então, ela leu tudo que precisava aqui, toda a documentação que eu tinha feito para ela aqui, né, com a inteligência artificial, toda essa parte aqui ela leu e começou a construir para mim. Então, olha aqui, eu só dei apenas um comando aqui, que é um comando que ela já vai acionar ali vários outros comandos por trás aqui dentro do Cloud Code e ela começou a construir para mim. Não tem termo técnico, não tem comando estranho, é você falando o que você quer, igual ali quando você está pedindo alguma coisa para um funcionário dentro do WhatsApp. E agora a IA assumiu ali todo o projeto, toda a parte técnica é ela que está fazendo. Olha só, eu vou pedir aqui para o próprio chat explicar como é que funciona o sistema Athenia. Então, o Athenia é um sistema que eu construí, né, com um pipeline linear aqui de 7 etapas, da ideia, tá, até a publicação dele aqui na hospedagem que eu utilizo aqui, a Vercel. Tudo em PTBR, né, com um handoff aqui manual para cada etapa que gera um artefato, né, que eu já te mostro aqui esses artefatos que são gerados. Eu tenho aqui os comandos, o Athenia Descoberta, que vai ter aqui uma entrevista com 11 perguntas, tá, para poder entender melhor o teu projeto, fazer uma entrevista contigo. Tem o Athenia PRD, que vai criar aqui as histórias, as decisões técnicas, e tem ali um agente por trás que vai fazer toda a validação. E tem o Athenia Spec aqui, que vai pegar toda a parte técnica, aquela que você não precisa saber, que eu falei,
back-end, front-end, né, que seria ali o banco de dados e a parte visual, que o usuário enxerga, a parte de segurança, tem ali validador, tem um agente que vai enriquecer aqui isso para nós. Tem o Athenia Plano, que ela vai quebrar em sprints aqui, né, ou seja, em passos com validação para poder construir, né? Depois a gente passa para a parte de código, que vai ter ali loops até ficar bom o código, tem a parte de revisão e tem a parte aqui de colocar o app no ar, tá? Então, assim, é um caminho aqui bem construído, né, com documentação, inclusive aqui você vai ver, vou ter uma surpresa aqui nessa documentação para te mostrar aqui no final. Agora eu vou te mostrar como é que esses comandos são feitos aqui para você ver que são passos aqui muito simples, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar o Athenia, eu tenho aqui o Athenia Descoberta, né? Então eu já consigo vir aqui no Athenia Descoberta e aqui já me dá aqui um resumo do que é, né? Transforma a sua ideia em descoberta via entrevista profunda, com 11 perguntas em 5 blocos, ali sempre em PTBR, e use ao iniciar um projeto Athenia, antes do Athenia PRD, ou seja, que cada partezinha aqui foi construído para ficar fácil de você entender, tá? Direto ao ponto. Então aqui no Athenia Descoberta é feita uma entrevista aqui dentro do Cloud Code, ou pode ser dentro do Codex também, já está pronto para esses dois. O que acontece, tá? Ela faz aqui uma entrevista aqui com 11 perguntas e depois essa entrevista aqui vai gerar um documento dentro da pasta artefatos aqui. Então tá tudo preparado aqui para que funcione aqui da forma correta, que você não precisa pensar isso, tá? Então essa parte de planejamento aqui, todo feito aqui com esse sistema Athenia, né? Então aqui na parte de descoberta, ela vai gerar aqui um arquivo, tá? Vou mostrar aqui um arquivo bem completo que foi feito nessa descoberta, qual é a dor, qual é o problema principal, o usuário principal, qual é a referência que tem aqui, qual é o pitch do projeto, quais são as funcionalidades aqui, porque cada fase gera um documento desse aqui, tá? Demora, tá? Não vou mentir para você, demora em torno de umas 4 horas para fazer um projeto bem feito, mas o que acontece? Depois que você faz esse alicerce, ele é como fazer uma casa, né? Você constrói um alicerce bem fundamentado para ela ficar com uma estrutura bem robusta para ficar de pé por diversos anos, tá? Então, é por isso que aqui nos artefatos são gerados aqui diversos documentos, né, que são os documentos markdowns aqui, desde o progresso, do que está sendo feito, né, o que é o progresso, né, quais são as etapas que está sendo desenvolvida, para você dar uma olhada aqui. Claro, você pode interagir, deve interagir conforme você vai conhecendo um pouquinho mais também, mas para quem já conhece já pode ir interagindo ou deixar ela construir aqui para você, porque ela está bem preparada aqui para fazer essas entrevistas primeiro, para depois te entregar um resultado muito consistente, que a gente vai ver agora esse resultado. Então esse foi o projeto gerado aqui, depois da interação ali que eu fiz, 4 horas desenvolvendo aqui, né, interagindo. E aí, o que é o projeto? Só para te dar um pitch aqui do que é o projeto, né? É um gerador ali de SOPs, né? De processos internos de uma empresa com uma inteligência artificial por trás que gera ali esses processos, tá? Então, vou te mostrar aqui, já tem a parte de login, tudo isso foi pensado ali pela IA e desenvolvido pela IA. Então, a gente tem aqui a parte de login, onde eu vou entrar aqui no projeto. Aqui eu tenho um dashboard com os playbooks, os meus processos que foram desenvolvidos. Vou te mostrar aqui um processo aqui para você ver. Aqui eu tenho um processo interno de um playbook de vendas, qual é o objetivo, qual é o gatilho, quais são as etapas que tem nesse processo aqui, mas eu posso criar outros processos aqui também. Eu posso vir aqui em novo, aqui eu vou colocar qual é o processo, vou colocar aqui o processo de onboard, aqui eu vou selecionar qual é a etapa, vou colocar RH porque é um onboard de funcionário, quais são as ferramentas que vão ser utilizadas nesse processo, aqui vou colocar o CRM, e-mail, aqui qual é o tempo que demora esse processo aqui, vou colocar em horas, vou colocar aqui umas 5 horas, qual é o nível, né, de detalhe desejado, vou colocar aqui detalhado e vou pedir aqui para gerar a SOAP. Pode ver aqui que está com um design bem interessante aqui, bem legal aqui para uma primeira versão. Vou clicar aqui em gerar e a IA vai fazer todo o trabalho por trás. Então foi esse o projeto aqui feito ali pelo sistema Athenia. Então aqui depois de um tempinho aqui, porque a inteligência artificial tem que gerar isso aqui para a gente, não é qualquer coisa, tem todo um processo ali por trás que a gente fez ao longo do projeto aqui, tá? Então aqui tem o nível
aqui do projeto, né, a duração, o nível detalhado, o objetivo, que é garantir a integração inicial, ou seja, aqui foi gerado aqui um onboarding, tá? Que você pode estar mudando, né? Ou seja, ali a pessoa do RH que é responsável por esse processo aqui pode estar mudando ele, pode estar editando, né? Já gerou aqui uma ideia de processo que você poderia ter um template também. Então, com a inteligência artificial você pode fazer qualquer coisa que vier na sua mente, né? Então, a ideia hoje é o que é mais relevante num projeto, né? Claro que tendo um sistema como a Tênia fica muito mais fácil porque você tem segurança que tem uma robustez por trás fazendo o trabalho duro. Entendeu? A grande virada que eu te falei, a IA constrói e você dirige. E dirigir é o que dá para aprender muito rápido. Só que tem um problema, nem tudo são flores. Quando você tenta fazer isso sozinho, sem um caminho, a IA se perde. Ela gera código desconexo, bugs atrás de bugs, e você conclui, isso não é para mim. O problema nunca foi você. Foi a falta de direção que você dá para a IA na ordem certa. Foi exatamente isso que eu transformei num sistema. Esse sistema eu utilizo para desenvolver os meus projetos. Eu criei o Sistema Atênia, um time de agentes com habilidades prontas para te guiar do zero ao software pronto no ar. Você não precisa descobrir o caminho sozinho. O caminho já está montado. Você dá a ideia e os agentes te conduzem por cada etapa. Descobrir, organizar, construir e publicar. Do mesmo jeito que você acabou de ver aqui, de forma mais detalhada, é claro. É o atalho para você sair da ideia parada e colocar o seu primeiro projeto no ar. E o melhor, sem depender de programador, sem virar um. Agora deixa eu te mostrar o que você leva ao entrar hoje. O sistema Atênia completo, com os agentes, as habilidades, para usar dentro do Cloud Code e do Codex. O método passo a passo, a sequência exata para tirar qualquer ideia do papel sem se perder. Junto, você vai levar um checklist ali no formato de e-book digital para você saber o que fazer em cada etapa, sem nenhuma ansiedade. Acesso imediato. O login cai no seu e-mail logo após o pagamento. Para você ter uma ideia, para você contratar uma equipe para construir ali um pocket, né, um sistema simples ali, esse sistema que eu te mostrei ali pode custar de 10 a 50 mil reais e você nem receber o software funcionando completo como eu te mostrei. Aqui você não está comprando um software pronto. Você está levando a habilidade de construir quantos você quiser. Essa habilidade é a maior habilidade que você pode aprender nos próximos meses. Por isso, o ponto mais importante não é nem o preço. É você sair daqui com a capacidade real de construir. E você entra sem risco nenhum. 7 dias de garantia incondicional. Você entra, acessa tudo e começa a construir. Se em 7 dias achar que não é para você, é só você pedir o reembolso. Recebe cada centavo de volta, sem pergunta, sem burocracia. O risco fica todo comigo. Você só precisa decidir começar. Além do sistema Tênia, eu vou te dar de bônus o meu curso de Cloud Code do zero. E mais 2 e-books. Um e-book para você ficar por dentro ali de especificações técnicas ali, o beabá, para você entender como é que funciona ali nas entranhas, como é que é um software. E o checklist ali para você entender como é que funciona o sistema Atênia. A verdade é simples. A IA já mudou a forma de como criar software. E daqui para frente vão existir 2 grupos. O que continua só assistindo conteúdo sobre IA e o que aprendeu a construir com ela. Daqui a poucos meses, esses 2 grupos vão estar em lugares diferentes. Como eu falei, você não precisa virar programador. Você precisa aprender a dirigir. Então clica aqui no botão abaixo e entra no Atênia e começa a tirar a tua ideia do papel ainda hoje. Programar virou opcional. Executar nunca foi tão importante. Eu te vejo lá dentro.